Olá a todos, bem-vindos. Como sabem, estamos a viver o Jubileu da Esperança. Na minha experiência, um dos grandes perigos destes anos, jubileus ou anos santos, disto ou daquilo, é que há uma grande atenção, um grande foco logo no início, no arranque do ano, e depois adormecemos e esquecemos praticamente durante 11 meses, e depois há um grande enfoque outra vez quando é o encerramento. Para evitar que isso aconteça, eu optei este ano por fazer uma série de entrevistas, espero conseguir publicar uma entrevista por mês, até ao final do ano jubilar. Hoje apresento-vos a primeira dessas entrevistas. A ideia destas curtas entrevistas é falar com pessoas que são portadoras de esperança para locais e ambientes onde ela, por norma, escasseia. Hoje falamos com o Paulo Neves, que é um visitador da cadeia, portanto trabalha na pastoral prisional, é leigo, vive no Porto, e foi uma conversa interessantíssima com o qual vos deixo e espero que me consigam acompanhar ao longo deste ano. Espero conseguir levar este projeto até ao fim e espero que gostem e que se sintam inspirados por este trabalho que me está a dar muito gosto fazer. Obrigado. Bom dia, Paulo. Bem-vindo aqui a este vídeo sobre o Jubileu da Esperança. Para assinalar o Jubileu da Esperança, Paulo, as cadeias, que são um ambiente em que o Paulo trabalha como voluntário, como visitador, são um local de desespero. As cadeias são locais onde estão pessoas, e pessoas numa situação específica, e sendo pessoas, têm os seus altos e baixos, como qualquer pessoa, mas naquelas circunstâncias há muitas coisas que são mais intensas, digamos assim. Por isso há de facto, em muitas situações há desespero, há momentos de desespero, e muitas até acabam mal. Traduzem-se em gestos muitas vezes até de violência, depressivos e em alguns casos até de suicídio. São pouco noticiados, mas acontece. Mas ao mesmo tempo, havendo aí pessoas, é a capacidade humana também de ter essa resiliência e essa força, e às vezes nas situações mais recônditas e mais difíceis, também de haver muita esperança. Eh, É um mistério do ser humano que está aí, com momentos de desespero, mas também momentos de esperança, de acordo também com as situações de cada um, as pessoas por quem são acompanhadas, as notícias que vão recebendo, o acompanhamento que têm de fora ou de pessoas que os visitam. Ou seja, é um misto e por isso são pessoas, é um espaço onde estão pessoas numa circunstância específica e por isso se intensificam muitos desses momentos, ou de desespero, ou também de esperança. Uhum. Quando falamos de esperança na cadeia, é uma esperança assente em quê? É uma esperança que se resume à eventual recuperação da liberdade ou há outra base para essa esperança? De facto, a esperança tem aqui muitas conotações, não é? Para alguns, às vezes, é mais expectativa, não é? Que é diferente de esperança. Ou seja, estão à espera que a pena passe depressa, estão à espera que haja boas notícias do advogado, ou do juiz, ou dos técnicos, para que seja, mais diminuído este tempo de espera para a liberdade. Mas depois também há aqui uma espera que às vezes é mais ativa de as pessoas fazerem um processo de reconstrução delas mesmas e mesmo estando privadas de liberdade, alimentar essa vontade de se reconstruírem interiormente, de acordo também com as oportunidades que também vão tendo na cadeia, que vai havendo algumas oportunidades, ou então das pessoas com quem vão interagindo. Por isso, há aqui expectativas que muitas vezes são frustradas e às vezes é conotada com uma certa esperança, mas aqui depois também há uma esperança mais ativa que parte muito de dentro em vez de vir do exterior. E haverá, eu falei aqui da recuperação de liberdade como meta de esperança, mas haverá aqueles para quem nem isso é esperança porque a sua vida fora da cadeia também não tem perspectivas. Um dos problemas tremendos, não é, de muitas pessoas que se encontram na cadeia, é ao fim e ao cabo o que é que esperam, mesmo nas expectativas, e o que é que esperam mesmo depois do tempo de cumprimento da pena. E de facto no cenário para alguns não é nada animador e isso gera, intensifica ali um certo sentimentos que depois roça o desespero e em algumas situações até são consumados essas situações de desespero. Por isso há aqui muito a fazer a esse nível, porque a liberdade para alguns eh, não acontece dentro, não acontece sequer cá fora e por isso está sempre em causa, está sempre em causa, sem dúvida. Já é a segunda vez que o Paulo fala aqui refere essa consumação desse desespero, como falou inicialmente
que há suicídios que não são noticiados cá fora. Isso é de facto um problema recorrente e grave nas cadeias e como é que lida com isso enquanto visitador? Estes números não são muito divulgados, também não tenho aqui números precisos, vamos Não. tendo conhecimento de alguns casos e de algumas situações que acompanhamos e pessoas que às vezes conhecemos e até apesar desse acompanhamento também há tentativas de suicídio e em alguns casos também consumado. Já tive contato com algumas pessoas que acabaram por consumar também a sua situação de suicídio, uma até recentemente, e no caso, por exemplo, até fomos nós, alguns voluntários, que lhe fizemos o funeral, não é? Ou seja, não havia essa respalda nem sequer para acolher o corpo da pessoa que tinha falecido. E neste caso estamos a falar de um jovem de 30 anos. Por isso essas situações acontecem e não são noticiadas, e para chegar a esse ponto, de facto, nada funcionou, nada funcionou. Não há de facto expectativas, mesmo às vezes estes apoios que às vezes nós temos aqui alguma expectativa que haja algum caminho que esteja a fazer, mas depois há situações de desespero que jamais poderemos julgar, não é? Mas são situações tão gritantes que depois se traduzem nesses atos de desespero. Uhum. Por outro lado, referi também um aspecto mais positivo, que quer dizer, existe este conceito cá fora que as cadeias são uma escola de bandidos, que as pessoas entram más e saem piores e só aprendem coisas piores, mas há pessoas que conseguem reconstruir a vida e que aproveitam as oportunidades que lhes são dadas. Também há essas histórias de sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Nós também, de facto, a imagem que às vezes salta à vista de muita gente é essa, e acontece de facto, e também testemunhamos isso. Há gente que às vezes entra na cadeia por cometer um crime individualmente, sai de lá com associação criminosa, aprende a cometer certos crimes, é na cadeia. Há gente que só consome pela primeira vez droga, é na cadeia. Ou seja, há situações dessas. Mas também há histórias de pessoas que se reconstroem e ouvimos também algumas vezes, temos que o dizer, ainda no sábado passado ouvi isso, há umas reclusas aqui numa cadeia que visitamos. Para mim a cadeia foi a minha salvação. Se eu não estivesse aqui, eu já tinha morrido. Há situações em que de facto as pessoas, quando se encontram com elas mesmas, porque às vezes o facto de entrarem na cadeia é um momento de desencontro total da pessoa, de estruturação também cá fora, a vários níveis, e às vezes têm essa oportunidade na cadeia. E às vezes a cadeia, temos que o dizer, também é a salvação para muita gente. E por isso, nesse sentido, há aqui também uma oportunidade, sempre neste espaço, que muitas vezes é uma oportunidade perdida, sem dúvida, mas muitas vezes também é uma oportunidade ganha e que vai fazer a diferença na vida das pessoas e precisamente na vida, é que o facto de estarem vivos. Uhum, uhum. Os reclusos, a população prisional, é também terreno fértil, talvez até por baterem no fundo e estarem, por isso, abertos a outras perspectivas e outras ideias, para se falar de uma esperança assente em mais do que a vida cá fora, uma esperança assente em Deus, neste caso. Sim, o fator espiritual também tem aqui uma força tremenda, não é? Porque muitas das pessoas que se encontram em situação de privação de liberdade sofrem a privação não só de liberdade, é a privação da família, privação de amigos, privação de bens materiais, privação de uma série até de elementos identificativos do próprio, e tudo isso mexe com a pessoa, e às vezes quando a pessoa está sem nada, é que se encontra no mais profundo de si mesmo, e muitas vezes esse encontro roça depois também na dimensão espiritual, e por isso vamos notando, e as pessoas que acompanhamos, é sobretudo também no âmbito da assistência espiritual e religiosa, que faz a diferença na vida de muita gente, seja pela adesão que temos aos nossos atos de culto e às nossas celebrações, mas também por um acompanhamento que tentamos depois fazer de algumas dessas pessoas, conforme nos é pedido para isso, e muitas vezes na forma até deles, seja de verbalizar, até de escrever, o fator religioso é muitas vezes a alavanca quando muitas outras coisas falham e que ao fim e ao cabo faz com que a pessoa se encontre no mais profundo de si mesmo e ao fim e ao cabo encontre razões de esperança para além de todas as expectativas, não é? Da parte do visitador, obviamente isto não é um trabalho fácil, não é? Estar em contacto permanente com estas situações difíceis, isto também pode levar a um certo desespero da parte do visitador. O que é que alimenta a sua esperança para continuar, com este trabalho tão importante? Eu costumo dizer muitas vezes que, ao contrário às vezes de alguns voluntários, e lá está, as motivações também podem ser muito diferentes, que não gosto de ir à cadeia, não é? Mas no entanto vou à cadeia, não é?
mas não gosto porque deparamos-nos com uma realidade que muitas vezes não faz sentido, ou seja, o ser humano não foi feito para viver daquela forma, eh, circunscrito ali a quatro paredes, privado de uma série de coisas, não fomos feitos para aquilo, não é? Mas, no entanto, são pessoas que estão nesta situação e pessoas que precisam de alguma, de alguma presença e aí temos o fator humano e temos também o fator também religioso, não é? Porque além de nos considerarmos seres humanos, também os consideramos como irmãos. E até depois aí entram, sobretudo, as nossas fundamentações, a nossa fundamentação da nossa ação, que é sobretudo também do âmbito religioso. Ou seja, aquelas pessoas para nós não são apenas pessoas, e se fosse isso já era suficiente, por razões filantrópicas e por razões humanas, partilhamos todos a mesma humanidade, mas também por questões de fundamentação bíblica, não é? Foi o próprio Jesus Cristo que o disse: estive preso e foste visitar-me. É uma das obras de misericórdia, muitas vezes é esquecida no elenco que fazemos das obras de misericórdia, mas está lá. E quem o disse não fui eu, quem o disse foi Jesus Cristo, e lá está. E ao cabo também a nossa força tem que residir aí, é sobretudo a nossa fundamentação bíblica, e a nossa fundamentação humana. Como seres humanos, partilhamos a mesma natureza e às vezes pormos-nos na pele do outro, percebemos melhor essas situações. E este pôr na pele do outro é, às vezes, conhecendo as histórias que vamos ouvindo e que vamos partilhando, darmos conta que somos todos mais parecidos com o que pensamos. E eu, às vezes, imagino-me em algumas situações que me são relatadas ou confidenciadas. Eu, se me imaginasse nessas situações, eu não sei se fazia melhor do que eles, melhor do que cometeram certos atos, porque somos todos muito parecidos e às vezes a forma de lidarmos com uma certas situações, e às vezes apesar até de toda a preparação e todos os fundamentos, há situações que podem despolutar em nós uma série de emoções e não sabemos bem como responder. Tentamos nos preparar para isso, mas às vezes há situações limite que não sabemos bem como reagir, só às vezes estando envolvido nelas. E por isso darmos conta que partilhamos essa situação humana e darmos conta que há aqui o respaldo bíblico e de Jesus Cristo que fundamenta toda a nossa ação, é o nosso alento para estarmos presentes nestes espaços. Obrigado, Paulo. Eu, para terminar, perguntava se há alguma história, assim, que especialmente tocante para si, que mais significativa, que toque também neste ponto da esperança, quer do seu lado, quer dos reclusos, que queira partilhar. Vão surgindo muitas situações, acho que cada contacto é sempre, há aqui sempre um misto de inesperado e de, e de novidade, digamos assim. Mas, mas o que surge é, e o que fica é a diferença que faz para muitos a nossa visita. Ou seja, o facto de dizer que a minha semana não teria sentido sem a vossa presença, este foi o momento especial do meu dia ou da minha semana, o incentivo a estarmos presentes, porque ao fim e ao cabo muitas vezes o espaço da cadeia acaba por ser muito monótono, seja por causa das rotinas, seja por causa até dos tipos de conversa que muitos reclusos têm entre eles, não é? E ir alguém de fora, ir alguém até tratando-nos pelo nome, com um abraço, o toque aqui também tem muita, às vezes faz muita diferença, com um abraço, com um sorriso, tudo isso é gerador, notamos que é gerador de esperança e por isso venham, voltem e às vezes quando por algum motivo há alguma semana que algum de nós não vai, estranham e perguntam e sente-se às vezes uma quebra. Por isso, no meio disto vão surgindo, de facto, muitos testemunhos, muitas histórias, muitas palavras, muitas mensagens, umas por escrito, outras oralmente, mas o essencial é que, de facto, cada um consiga fazer o seu caminho de esperança, precisamente. Ou seja, estamos ali como alguém que partilha uma caminhada de igual para igual, partilhando a humanidade, mas sabendo que há horizontes. Isso Isto tem diferentes ecos conforme também cada pessoa e conforme a história de cada pessoa. Há histórias de facto muito complicadas, muito destruídas, muito destroçadas, muitas em desespero, e aí há muitos processos que são lentos, não é? Mas em muitas situações vamos dando conta que há esperança, não é? Que vale a pena
e que a alternativa seria bem pior, assim, se não houvesse alguma presença e se não houvesse essa partilha, até para nós que vamos de fora lá dentro. Ou seja, eh, dar conta da fragilidade humana, dar conta destas situações de desespero, também nos torna a nós mais humanos e dar conta que isto pode nos tocar a todos e a forma como nós encaramos as dificuldades é sempre um desafio para todos e por isso estamos todos em caminho e neste caminho de esperança. Paulo, muito obrigado, um agradecimento duplo por ter partilhado aqui o seu testemunho comigo e com quem nos vier a ver quando eu publicar este vídeo e também pelo serviço que presta, que é tão importante, o reforço, o sublinhar da dignidade humana em toda a gente, incluindo naqueles que muitas vezes a sociedade acha que não passam de escumalha e que merecem tudo aquilo que lhes acontece. Eu acho que é fundamental enquanto testemunho cristão e, portanto, também agradeço muito estar a fazer esse serviço e pronto, ficamos por aqui. Só Sim, dizer, força, não sei força. se ainda está a gravar, se não, mas só dizer que temos, no âmbito do jubileu, para além daquelas iniciativas que estão previstas a nível universal, não é? E vai haver o Jubileu dos Reclusos, que vai ser o último em Roma, em dezembro. A nível diocesano, também temos um programa jubilar com uma série de atividades, algumas destinadas diretamente aos presos, outras destinadas à sociedade envolvente, não é? Também para haver aqui uma aproximação com a realidade prisional. Lançámos um concurso para todas as cadeias aqui do Distrito do Porto, para as 6 cadeias do Distrito do Porto, um concurso de artes, precisamente para potenciar aqui valores e talentos que muitos presos têm e que seria bom que a comunidade os conhecesse. Há um concurso de artes aqui em várias modalidades, depois vai haver aqui um momento também de um júri, que há alguns até conhecidos aí da praça pública que vão avaliar estes trabalhos. Depois também queremos fazer algumas exposições itinerantes aí por vários espaços destes trabalhos que irão surgir, na área do conto, da poesia, do desenho, da pintura e da escultura. Depois, a par disso, também vamos abrir a Porta Santa nas nossas cadeias aqui no Porto. Vai haver uma cerimónia conjunta com representantes das várias cadeias e até representantes reclusos das várias cadeias no dia 8 de março, que é na altura do Jubileu do Mundo do Voluntariado, em que vai haver aqui uma celebração geral na cadeia de Custóias, com representantes das várias cadeias, e vamos aí abrir a Porta Santa também para os reclusos terem essa oportunidade da Porta Santa, Porta da Esperança, e que depois vão ser abertas depois na semana a seguir nas outras 5 cadeias aqui do Distrito do Porto. Vamos ter uma mesa redonda sobre perdão, será que o perdão liberta? Tenta responder a essa pergunta, aqui ligado ao Centro Universitário dos Jesuítas, aqui no Porto, mas organizada também por uma comissão que se constituiu a propósito de jubileu. Também vamos ter uma peregrinação aqui diocesana, simbólica, ali da Cordoaria, que é um sítio emblemático do Porto, junto à antiga cadeia da Relação, até à Sé Catedral, no dia 16 de março. Ou seja, são pequenos sinais que pretendem não só fazer dar conta do jubileu da esperança na cadeia, mas também cá fora, e fazer aproximar as duas realidades. Ou seja, fazer aproximar a sociedade destas pessoas e estas pessoas da sociedade, que sabemos que estão aqui separadas seja pelo o muro mesmo físico, não é? Dos muros das cadeias e dos arames farpados, mas também, sobretudo, pelos preconceitos, pelas mentalidades e também pelas questões políticas que sabemos que andam por aí, que ajudam precisamente também a afastar ainda mais afastar-nos uns dos outros, ao fim e ao cabo, e afastando-nos uns dos outros, temos medo uns dos outros, andamos todos mais inseguros e andamos todos mais distantes e andamos todos mais infelizes. Ao fim e ao cabo, é É tudo isso. verdade. É a nossa humanidade a É funcionar verdade. do melhor e do pior. Pois claro que haverá outras iniciativas de outras dioceses, também não há de ser difícil as pessoas com os seus Googles chegarem lá. Da minha parte, se eu puder facilitar em algum contacto, contactem-me também e peçam que eu farei os possíveis por fazê-lo. Paulo, muito obrigado mais uma Obrigado também vez ao Filipe, e obrigado também ao continuação Filipe. deste. Filipe, obrigado por dar voz e também a este assunto e a estas pessoas, no fim e ao cabo. Obrigado. Até Obrigado. breve. Um abraço. Adeus. Até breve.